Então, em continuação, parte 2, Juarez Albuquerque e sua história na radiofonia brasileira, esse ícone da radiofonia brasileira. Então, Juarez, aí você saindo da Rádio Veneza, né? Fechou a Rádio Veneza, e aí você já foi levado para outra rádio. Continue contando a sua história. Depois da Rádio Veneza, que foi minha escola, evidentemente, eu fui trabalhar na Rádio Clube, trabalhei na Tamandaré, antiga Tamandaré, Maxi Música, porque depois eu fui trabalhar na Tamandaré quando passou o comando a Brasil Gás, Eu que me lembro fica da na Tamandaré, Imbiribeira. Juarez, eu me lembro da Tamandaré. Tamandaré Maxi Música, o AM do seu rádio com som de FM. Me lembro de Rami quando começou na Tamandaré. Então, Prossiga. quando eu fui para Tamandaré, já era outra empresa, a Brasil Gás, e eu fui fazer o programa Juarez Albuquerque, o dono da madrugada. Era de 0 hora às 3 da manhã. Quem me rendia era Lacerdinha. E minha saudação, meu bordão, é Juarez Albuquerque, o dono da madrugada. E chegava lá, Sardinha, eu vou ali e volto já. Fique com Deus e com Lalá. Pronto, Juarez. Vamos ouvir a vinheta e você continua contando como era que você fazia o encerramento. Quando eu fazia o encerramento do programa, Juarez Albuquerque, o dono da madrugada. Era, eu vou ali e volto já. Fique com Deus e com Lalá. Lalá era o Lacerdinha, que Lacerdinha. entrava com o seu programa até às 6 da manhã na Tamandaré, da Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. E ali eu trabalhei 4 anos. 4 anos. Na Rádio Continental eu trabalhei 29 anos. Aí fui somando o tempo todo. Trabalhei no Rádio Jornal do Comércio. Trabalhei na Capibaribe. Uns 2 anos fui chefe dos locutores da Capibaribe. E fui somando esse tempo todinho dessas emissoras que passei e chegamos à conclusão da minha aposentadoria como radialista. Radialista regulamentado pelo governo federal. Muito bem, muito bem. Eu escutei muito, né? Escutei muito você porque eu aprendi a ouvir rádio com minha avó, Dona Maria, a mãe de Severino Crispim, Bulila. Você pode contar um pedacinho da história de Bulila aqui em Jaboatão? Conheci Bolívar, assim, o Crispim, Isso. que trabalhou no banco, casado com a filha do comerciante Manuel Lourenço da Silva, o Saudosa. qual eu fiz por muito tempo o comercial, era responsável da propaganda da L. Silva. Era Movelaria L. Silva, como eu tenho uma lembrança muito vaga, muito pouca, né? E mandar esse vídeo para Titi Cristiane, minha prima, Então, neta de Manuel Lourenço. Crispim trabalhava no banco e casou com a filha de Manuel Lourenço, Que se tornou minha tia Elza, né? sua tia Elza. Muito E, bem. e E Crispim depois deixou o banco e partiu para outra iniciativa, uma iniciativa própria no comércio, me parece, de imóveis. contador era contador e também que organizava a compra e venda de imóveis, né? Aquele negócio, né? Com muito sucesso lá em Piedade. Foi. Ali já foi residência, mas aqui ele teve com Ferreira, Organização Novo Mundo, a Sistec, né? Que era ali em cima daqui, era embaixo do cartório Eduardo Malta. Na Visconde do Rio Branco, Isso, onde tem o Leão Coroado. Isso, ali, onde era o famoso Foto Santo, né? Foto Santo. Próximo. Próximo a Foto Santo. E, Juarez, mas a história de Jaboatão, você sabe muito bem, mas eu me lembro um pouco, já dando um avanço muito grande.
com Geraldo Melo, né? Trabalhamos juntos, né? Foi. Campanha política de Geraldo Melo. Geraldo Melo. Geraldo Melo, eu acho que foi o prefeito que mais marcou, assim, não só sua vida com muito mais experiência com outros prefeitos do que a minha, né? E tem um tempo que você chegou a secretário, não foi? Fui secretário, fui. Foi com quem? Agora eu tenho que ir aqui no papel para ver aqui. Fica à vontade, Eu fui diretor de Turismo e Recreação da Prefeitura de Jaboatão, símbolo CC2, em 2 de fevereiro de 1977. Em 15 de fevereiro de 1882, fui nomeado secretário de Turismo e Recreação, símbolo CC1. Em 1982, contratado para exercer a função de repórter vinculado ao Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Jaboatão sob o regime de CLT. Aí eu era funcionário da Prefeitura. Porém, eu não tinha tempo de dar expediente. Eu achei por bem pedir demissão. Pedi demissão como funcionário da Prefeitura, porque no horário de estar na Prefeitura eu estava no rádio apresentando o meu programa Correio Musical na Rádio Continental do Recife. Veja a honestidade, né? Honestidade. Eu podia muito bem deixar o paletó e ir embora, mas não me sentia bem. Quem era o prefeito da época, Juarez? Era Fagundes de Menezes. No dia 1º de março de 1990, fui nomeado para o cargo de chefe da administração setorial símbolo CC6 deste município. Em 1º de junho de 92, fui nomeado para o cargo de chefe de serviço símbolo CC5 da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Em 30 de 12 de 85, fui nomeado chefe de gabinete da Secretaria de Turismo, símbolo CC2. Em 1986, nomeado outra vez secretário de Turismo deste município, símbolo CC1. Em 1988, levado por um grupo de amigos e lideranças políticas, fui candidato a vereador na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Aí não logrei êxito, perdi. Não perdi a pé. Na época, Juarez, você conseguiu ainda quantos votos? Uma mixaria de votos. Foi até vergonha. Em que ano? Em que ano? Foi em 88. Com certeza o meu voto foi para você, que eu cheguei aqui em Jaboatão em finzinho de 77 e toda a vida eu fui seu admirador. E você sabe disso, né? Muito e depois obrigado. Que nós nos conhecemos, essa nossa amizade não teve mais fim e continuará sendo meu amigo Juarez Albuquerque, é um orgulho para mim. Continue, Juarez. Muito obrigado. Como todo perfil, a gente tem que saber das origens, né? De família. Por exemplo, meu nome é Juarez Câmara de Albuquerque. Filho de Luiz Câmara de Albuquerque e Maria Justina de Albuquerque. Eu nasci no dia 15 de março de 1943. Eu sou natural do Cabo de Santo Agostinho. Muita gente pensa que eu sou de Jaboatão, não sou. Eu nasci no Cabo de Santo Agostinho. Porém, eu conheço o município de Jaboatão no seu todo. O Cabo eu não conheço. Porém, com a proposta, a lembrança, a liderança do então vereador Paulo Varejão, então vereador Paulo Varejão, apresentou uma proposta que indicava o meu nome como cidadão jaboatonense. E assim foi feito em 73. Eu recebi o título de cidadão jaboatonense. Era uma honraria tão grande, que nem todo mundo podia receber uma honraria desse tamanho. Saiu até na Voz do Brasil. E eu me senti pequeno. Eu mandei um amigo meu, Roberval, receber o título em meu nome. Também, neste horário, eu estava apresentando o programa Correio da Amizade, Correio Musical, na Rádio Continental do Recife. E esse meu amigo foi no meu lugar e recebeu o título e passou para mim. Cidadão jaboatonense. E muito obrigado
a Paulo Ribeiro Varejão. Paulo Sérgio Ribeiro Varejão. Muito obrigado. Me lembro dele. Ô, Juarez, e só, não é uma pausa, é só para você dar uma palhinha, me falar um pouco de Severino Carvalho. Você conheceu, né? Ah, conheci Severino Carvalho. Agora, antes de chegar em Severino Carvalho, eu dei um pulo, fui para minha naturalidade, né? Carlos Foi. Santo Agostinho. Eu sou casado com a professora Maurícia Alves da Silva Albuquerque. Meus filhos, Juan Fischer Alves de Albuquerque e Juarez Câmara de Albuquerque Júnior. Aí é o meu pessoal que eu amo, que eu estimo e que esse pessoal é meu guardião. E que Papai do Céu continue abençoando grandemente essa família maravilhosa, né, Juarez? Muito obrigado. Sim, aí agora dando uma palhinha, voltando, porque Severino Carvalho, ele foi casado, né, faleceu, não sei, mas tá fazendo pouco tempo, que ele era casado com Norma, que era irmã da mulher do meu tio. Peraí, Meu tio negro. Severino Carvalho, locutor? Era, sim, Severino Carvalho. Sim, meu companheiro demais, foi da rede Emissoras Independentes de Pernambuco, que era a Rádio Veneza, e ele trabalhou por muitos anos na Rádio Relógio e Rádio Repórter. Muitos anos, Severino Carvalho trabalhava no Sindicato dos Arrumadores. Eu me lembro dele na Continental, né? Trabalhou na Continental. Sem então... dúvida, trabalhou. Quando eu cheguei na Continental, ele já era funcionário da Continental e do sindicato. Estudou, fez o curso de Relações Públicas, depois estudou e se formou como advogado. Ainda continuava como repórter policial de Cardinô por bom tempo. Depois ele deixou e eu não soube mais de Carvalho. Rapaz, ele faleceu, infelizmente ele faleceu recentemente. Está fazendo negócio aí de uns 2 a 3 meses, né? Ou menos. É porque os filhos deles são primos dos meus primos, né? Ou seja, como já dito, né? Que o filho de Neuza, que era irmã, irmã, são irmãs, né? Norma, Neuza era mulher de Luiz Crispim Negro, irmão de Severino Crispim, tio Negro, irmão do meu pai. Então ainda tem o Wellington, Willington, Washington, que são filhos de Elza, irmã da esposa de Severino Carvalho, Norma. Entendeu? Foi seu colega de trabalho para a gente lembrar um pouco dele e os meninos verem. E o núcleo familiar de Severino Carvalho é Mangueira, bairro da Mangueira. Pronto, isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu brincava muito com ele. Doutor Bio da Mangueira. Ele é advogado, chamava ele de Bio. Severino Carvalho, ele se tornou advogado. Bio da Mangueira. Ele fica... Doutor Bio, doutor Bio. E continuando, Juarez, pode prosseguir. Muito obrigado pela palhinha. Eu sabendo dessa infausta notícia, eu expresso aos familiares de Severino Carvalho meus pêsames, meus sentimentos profundos. Eu tinha um irmão, ele, que era muito meu amigo, gostava muito dele. Eu não gosto de citar, mas para alguém lembrar. Ele tinha um irmão que era deficiente. Eu esqueço o nome dele. Eu conheci pouco, inclusive Norma eu não cheguei. Ele chegou até a praticar ser operador de som, hoje é operador de áudio. É o que bota música, tira música. Hoje é técnico, né? Técnico em áudio. Hoje se chama também DJ. DJ. Ei, continue aí falando do que você gostaria e quer falar. Nós temos tempos disponíveis. E ouvir uma história dessa, como dito, é um privilégio de poucos, né, Juarez? Meu bordão foi sempre insista, persista e não desista. Hoje é muito mais fácil ser um cantor, ser um locutor, porque existe a escola, tem a faculdade para a pessoa aprender, pelo menos as primeiras nuances, os primeiros caminhos, as orientações. Na minha época, não. Foi quando eu fiz um juramento
na Igreja Nossa Senhora do Rosário, se eu atingisse aquele objetivo de ser locutor profissional, eu dividiria o meu tempo com a causa do mestre. Eu cheguei lá, cheguei na posição de locutor, e eu nunca esqueci. Tanto é que os meus programas tinham a abertura e tinha uma mensagem de Jesus. Sempre teve uma mensagem de Jesus. Hoje, como locutor, eu digo, e aposentado, eu digo que sou locutor de Jesus e Maria, porque eu tenho uma participação muito especial na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, responsável por leituras da Bíblia, como também na paróquia de Santo Amaro. Eu sou do Terço dos Homens há 20 anos. Eu me lembro de você, Juarez, na igreja, ali na igreja do Rosário, né? Às vezes eu passava Na Igreja do Rosário, ouvindo exatamente. você ali. Dali eu muito comecei bem. da Igreja do Rosário. Aquela voz de catedral, que eu gosto muito, aquele som de catedral, né? É um som espacial, um som diferenciado, né? É verdade. Hoje tem efeito com esse nome, né? Catedral, o som, o delay, o eco, o efeito com esse nome, catedral, né? É verdade. É muito bonito. Mas Então, continue. ali na Igreja do Rosário, eu fui convidado por uma senhora muito gentil, Dona Berenice. Berenice foi quem me iniciou nas leituras que eu nem queria. Eu não queria. Eu pedi a Deus para não participar. Eu ia à missa e tal, mas eu não queria fazer leitura, fazer nada. Era só rezar e ir embora para casa. E Dona Berenice me convenceu a fazer leituras, e eu peguei um embalo, como se diz. Mas aquilo ali foi um propósito de Deus. E ele não me atendeu, atendeu o propósito dele. Fez a vontade dele e não de Juarez. Muito bem, Juarez. Mas fale mais de Montão, né? Também vamos falar de Jaboatão, de pessoas comuns que você conheceu, feirante. Eu conheci aqui meu professor, meu amigo Manuel Costa, que me ajudou bastante. Foi meu professor, nunca paguei ele um centavo, mas foi meu professor, meu amigo, meu irmão, camarada. Ele era jornalista. E era aquele, se eu dissesse uma palavra errada, ele corrigia. E aí fui aprendendo muita coisa. Hoje é normal, mas porém, quer dizer, mais ou porém, hoje é normal, mas porém está tudo certo. Mas naquela época não era errado. Você tinha que escolher, era mais ou era porém. Ou mais ou porém, né, Juarez? E a esse meu amigo Manuel Costa, minha gratidão eterna. Ô, Juarez, e daquela época, quem é que está hoje ainda, que você se lembra que ainda está nos rádios recifense, ainda está fazendo programa de rádio, que você se lembra, assim? Da minha época, fazendo programa de rádio, eu acho que nenhum. Nenhum, da minha época não. Por último foi Walter Lins, participei do programa dele muitos anos. Programa Walter Lins. Isso, Caixinha de Pedidos. Caixinha de Pedidos. Eu me lembro, à tarde, né? A Rádio Olinda era pela manhã. Entrava no ar 9 horas da manhã. Eu me lembro na Clube. A Clube era à tarde, parece. Ô, Juarez, eu me lembro também, eu vim, né, para o velório de Roberto Rami, você falando. Roberto Rami, de saudosa memória. Foi meu amigo também, né? Grande profissional. Se ele foi ruim, foi para ele próprio. Rapaz, sempre infelizmente. Eu disse a ele que tinha que seguir outro caminho, ali não dava, não tinha futuro, mas... a esposa dele, né? A esposa dele falava comigo, Crispim, você é tão amigo de Rami, rapaz, conversa com ele. E não foi nada demais, gente, foi a branquinha, a cachaça, a bebida, né? Fazia caminhada ali para lá de Padre Roma, a usina. Quando voltava, entrava ali na feira. Aí encontrava ele, sentado. O que é isso aí, rapaz? Água de coco. Que água de coco, rapaz? Desse jeito, espumando. Isso é água de Vitória de Santo Antônio. Ele dava uma risada. Trabalhou muito. 7h30 da manhã tomando cachaça. Trabalhou muito tempo com Gogóia também, foi. Não foi? Quase que ele seria cunhado de Gogóia, eu acho. Foi, namorou com a irmã de Gogóia. E trabalhou em emissoras do Recife. Trabalhou na Tamandaré comigo. Na Rádio Manchete. Eu era da madrugada, de meia-noite, e ele trabalhava de 8
da noite às 11 horas, que 11 horas entrava o Jornal Falado. E ele fez também Tamandaré Marques e Música, né? Que eu me lembro, né? Tamandaré fez. Marques e Música. Fez Rádio Manchete, quando a Rádio Manchete chegou aqui para Recife, né? Foi. Rádio Manchete, as FM, Rádio Manchete, foi a terceira rádio ou foi a quarta aqui em Recife, Juarez? Aí eu não Você te posso lembra, pensar. né? Eu sei que a primeira foi a Transamérica. A primeira depois da rádio, da estatal, que era a primeira foi a universitária, né? Rádio Universitária. A FM não. Foi. FM não. A Rádio A Universitária. Transamérica FM. FM. A primeira foi É porque a Transamérica. Universitária tinha a em AM, né? AM. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado pela correção, Juarez. Mas eu me lembro, Transamérica em Recife, a mais potente, né? E era programação toda de São Paulo, foi né? o primeiro, foi um dos primeiros diretores, foi Abraão. Abraão Silveira, Aí, diretor. depois da Manchete, aí veio a Rádio Recife FM e Rádio Cidade. Essa foi as três primeiras, as quatro primeiras que eu me lembro, né? Transamérica, Manchete, Rádio Cidade e Recife FM, né? Pronto. Também você falou a respeito de gente de Jaboatão. Benedito Cunha Melo, meu amigo, professor, meu vizinho, lá em Jaboatão. Lá em Jaboatão, não, em Jaboatão nós estamos. Eu quero dizer em Santo Aleixo, que ele morou ali muito tempo e lá faleceu. Poeta Benedito Cunha Melo, foi ele que escreveu o hino de Jaboatão, foi ele que escreveu o hino de Santo Amaro, ou seja, Jaboatão, o hino a Santo Amaro. Dos verdes vivos. Jaboatão nos verdes vivos dos seus altivos canaviais, há sempre rindo a esperança, até na dança dos matagais. O hino de Jaboatão, Benedito Cunha Melo e Nina de Oliveira. Já o hino de Santo Amaro é ele e o Padre Cromácio Leão. Né? Santo Amaro, que és meu padroeiro, fale aos céus, Jaboatão aclamar. Faze d'alma da gente um braseiro, mas de amor para Deus mais amar. Prossiga. Meu amigo Crispim, estamos vivenciando as emoções do Natal, pois hoje é o 1º de dezembro. E como tal, uma mensagem para você e seus familiares e aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Eis que uma luz se aproxima na serena noite, envolvendo-a com seu brilho exuberante. O vento sopra com a calma angelical, criando acordes variados. Árvores e flores se agitam lentamente e formam a coreografia infantil pura. É uma